Muito boa noite, quinta-feira, 23 horas, dia do nosso estudo no Evangelho no Lar. O estudo do Evangelho no Lar é uma prática muito simples, sugerida pelo Mestre Jesus quando ele esteve aqui conosco na Terra. Jesus estava na casa de Pedro, tinha acabado de se fazer uma refeição, e aí as pessoas começaram a conversar e falar mal de outras pessoas, coisa que a gente não faz hoje em dia, principalmente quando junta a família, né? E aí o Cristo pediu que trouxesse a Torá, ele abriu, leu um trecho e começou a comentar sobre o que ele leu, e isso fez com que se fosse instituído o primeiro estudo do Evangelho no Lar no nosso planeta. A doutrina espírita recupera essa prática, ela sugere que todas as pessoas façam na sua casa, escolham um dia certo, uma hora determinada, e não leva mais do que meia hora. A gente lê um livro de página, eu aqui leio o livro Pão Nosso, psicografia do Francisco Cândido Xavier com o Espírito Emmanuel. A gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, mas você pode ler a Bíblia, a Torá ou qualquer outro livro de sua religião. E a gente deixa um copo de água, pedindo à espiritualidade amiga que deposite nessa água durante o culto tudo aquilo que a gente precisa para melhorar a nossa vida, a nossa existência, o nosso entendimento e o nosso momento. Então nós vamos ler a página Necessário Acordar, do livro Pão Nosso, psicografia do Chico, com Emmanuel. E aí o Emmanuel destaca um pedaço do Evangelho que ele fala assim: despertar, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Isso está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 14. Grande número de adventícios ou não aos círculos do cristianismo acusa fortes dificuldades na compreensão e aplicação dos ensinamentos de Jesus. Alguns encontram obscuridade nos textos, outros perseveram nas questiúnculas literárias. Inquietam-se, protestam e rejeitam o pão divino pelo envoltório humano de que necessitou para preservar-se na terra. Esses amigos, entretanto, não percebem que isso ocorre porque permanecem dormindo, vítimas da paralisia da faculdade superior. Na maioria das ocasiões, os convites divinos passam por eles sugestivos e santificantes. Todavia, os caminheiros distraídos interpretam-no por cenas sagradas, dignas de louvor, mas depressa relegadas ao esquecimento. O coração não adere, dormitando amortecido, incapaz de analisar e compreender. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósito atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emitir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Grandes massas, supostamente religiosas, vão sendo conduzidas através das circunstâncias de cada dia, quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, em fé e em espiritualidade, qual se respirasse nas entranhas atmosfera do escuro pesadelo. Sacudidas pela corrente incessante do rio da vida, rolam no turbilhão dos acontecimentos, enseguecidas, dormentes e semi-mortas, até que desperte e se levante, pelo esforço pessoal, a fim de que o Cristo as esclareça.
Amigo e companheiro Jesus, Senhor Deus, todos os bons trabalhadores do bem que nos amparam e que nos assistem em nossa atual existência. Nosso Espírito Guardião, todos aqueles amigos que já retornaram ao mundo invisível e aqueles que permanecem no mundo invisível, que nós não nos lembramos deles nessa existência. Obrigado por todo o teu amor para conosco, por toda a tua misericórdia para conosco. Como a página da noite de hoje nos traz, somos criaturas sonambúlicas, que ficamos discutindo a fé, a religião, o entendimento, o ponto de vista do outro, deixando passar oportunidade belíssima, deixando passar a oportunidade de trabalho, de edificação, de crescimento moral, espiritual e intelectual. Obrigado, Senhor, pelo teu alerta, porque muito de mim é assim. Tudo questiono, tudo questiono, tudo questiono. Querendo compreender com o cérebro humano tudo aquilo que é divino e muito maior do que a minha capacidade de entendimento. Obrigado pelo teu amor para comigo. Ficai, Senhor, comigo hoje, agora e para todo sempre. Não desista de mim, Senhor. Gratidão, gratidão, gratidão. A página da noite de hoje ela é muito significativa porque eu sou uma pessoa extremamente racional e busco na racionalidade as respostas para todas as informações que chegam até mim. Hoje mesmo me foi dita uma informação e eu questionei a pessoa, não de forma leviana ou de brincadeira, não, de uma forma séria e respeitosa, mas questionei. E nesse questionamento acaba que eu não consigo apreender a lição que está chegando até mim, o que é uma pena. Bom, nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, no item 20. Bem-aventurado os que têm os olhos fechados. Nota de Allan Kardec, esta comunicação foi dada a respeito de uma pessoa cega. Isso aqui eu já li, eu já estudei esse. Então nós encerramos o capítulo 17, capítulo 8 e vamos dar início ao capítulo 9. Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. E aí ele inicia no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, do item 21 a 22. E no Evangelho de Mateus também, no capítulo 5, no versículo 4, e no capítulo 5, no versículo 9. Depois ele vem trazendo para nós um ensinamento, uma informação de uma maneira mais didática. Então está registrado assim no Evangelho: bem-aventurados que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados pacíficos, porque são chamados filhos de Deus. Também registrado por Mateus no capítulo 5, no versículo 9. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá ser condenado pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado no juiz. Que aquele que disser a seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus, no capítulo 5, 21 a 22. Só esse pedaço do Evangelho aqui já me é um tapa na cara sem tamanho, porque eu passei a minha vida toda sempre confrontando meus irmãos não sanguíneos, irmãos em humanidade, falando que era louco, que era sem cabimento, sem propósito, sem nada na cabeça. Ou seja,
eu mereço ser condenado ao fogo do inferno. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansietude, da afabilidade e da doçura uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda expressão descortês para com os seus semelhantes. Ou seja, até uma palavra ofensiva era condenada por Jesus. Raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso que significava homem que não vale nada. E se pronuncia cuspindo e virando a cabeça para o lado. Vai mesmo mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. Ó Senhor, é evidente que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra reverter-se de tamanha gravidade para merecer tão severa punição? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e de caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre elas a concórdia e a união. É que constitui um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de toda criação. Que merecia Jesus dizer por estas palavras? Bem-aventurado os que são mansos, porque possuirão a terra. Já que ele mesmo havia condenado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e lhe tendo prometido os do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, o homem tem necessidade da terra para viver. Jesus apenas lhe recomenda que não ligue a esses últimos mais importância do que aos primeiros. Por aquelas palavras, o Cristo quis dizer que, até agora, os bens da terra são tomados à força pelos violentos, em prejuízo dos que são mansos e pacíficos. Que a estes falta muitas vezes o necessário, ao passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhe será feita, assim na terra como no céu, porque será chamado de Filho de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei do amor e da caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso e da promessa de Jesus, ele se houver transformado em mundo feliz, em virtude do afastamento dos maus. E agora a gente entra na instrução dos Espíritos. 15, são 15. Dá para a gente ler uma instrução aqui dos Espíritos, que é ditado por Lázaro, em Paris, 1861. Instrução dos Espíritos, a afabilidade e a doçura. A benevolência para com seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são as suas formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. A educação e a relação mundana pode dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos existem cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior,
de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são brandas desde que nada as aborreça, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de ouro, quando falam pela frente, transforma-se em dardo peçonhento quando estão por trás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno que, tiranos domésticos, fazem que suas famílias e seus subordinados lhe sofram o peso do orgulho e do despotismo. Como se quisessem compensar o constrangimento que, fora de casa, se impõe a si mesmo, não se atrevendo a usar autoridade para com os estranhos que os chamariam à ordem. Querem, pelo menos, fazer-se temidos daqueles que não lhe podem resistir. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui mando e sou obedecido, sem que derem conta de que poderiam acrescentar: e sou detestado. Não basta que os lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhe está associado. Só há hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmentem. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Este, além disso, sabe que, se consegue enganar os homens pela aparência, a Deus ninguém engana. Lázaro, Paris, 1861. As duas lições da noite de hoje são muito oportunas, como todas as outras. Injúria e violência, né? Ele explica na primeira parte aqui da nossa leitura que o homem pacífico, aquele que busca a brandura sobre todas as coisas, não quer dizer que seja uma pessoa, como eu diria, desorientada dos seus propósitos e de sua vida material, mas que ele trate com igualdade, com dignidade, com respeito, com consideração, independente de qualquer coisa. Independente de sexo, raça, credo ou religião. Porque como todos nós somos filhos de Deus, ao agirmos como uma pessoa que difere de nós de uma forma um tanto quanto leviana, já que não veio outra palavra na cabeça, a gente não está sendo o outro, o próximo, o irmão em humanidade para aquele outro indivíduo. E aí o Lázaro aqui na mensagem traz para nós o ensinamento de que muita gente fala manso, de que muita gente sorri de forma educada, de que na nossa frente ela só fala coisas boas, mas por trás de nós ela se torna um dardo. A gente pode enganar os homens, mas a gente não pode enganar a Deus. A gente pode tentar, mas a gente não consegue. Porque os homens estão limitados à aparência exterior, né? A pessoa olha para mim e ela vê pelo meu semblante, pela minha forma de falar, pela mansitude da minha voz, se eu estou sendo uma pessoa educada, gentil, uma pessoa branda. Mas de repente eu estou fazendo tudo isso porque estou em sociedade, mas dentro do meu coração eu estou sendo racista, eu estou sendo preconceituoso, eu estou sendo um vilão, né? Uma pessoa vil por dentro. E aí a sociedade toda vai olhar e falar: nossa, mas o Francisco é uma pessoa muito educada, muito gentil, muito gente boa, muito dócil, muito legal.
E Deus está olhando assim, pobre pecador, você é infeliz que acha que vai enganar a todos. Mal sabem eles o que passa em teu coração. E é isso que acontece de fato com todos nós. Tem pessoas que querem aparecer, se mostrar de uma maneira tão meiga, tão doce, tão pacífica, mas que dentro de casa são terríveis. São terríveis. Uma das coisas que eu muito me incomodava quando eu frequentava mais assiduamente a casa espírita era o momento da prece. Porque a pessoa fala assim, como eu, né? Tem uma voz forte, uma voz que expressa de uma forma clara e tudo mais, aí na hora que ia fazer a prece, Senhor, Jesus, Mestre de amor, botando uma brandura na voz que era incompatível com as suas atitudes no dia a dia. Aquilo me incomodava demais. Eu estava julgando meu irmão, né? A página de abertura já coloca que se eu criei um julgamento, eu estou digno de queimar no fogo do inferno. Mas, como a gente não pode mentir, e a gente está sobre a égide do Evangelho, eu julgava meus irmãos, sim. Achava um descabido a pessoa falar normalmente e no momento da prece se colocar com uma candura que ela não tinha durante todo o seu desenvolver, todo o seu desenrolar, todo o seu trabalho. E com as relações familiares, né, com o filho. A gente viu recentemente uma cena, nós estávamos participando de uma reunião e aí a pessoa falando na reunião com amor, com brandura, com gato. Ai, gatinho lindo, mano. Mas quando os filhos estavam fazendo bagulho, ô peixe desgraçado, para de fazer barulho aí, pelo amor de Deus! Assim mesmo, na reunião. E aí uma participante da reunião falou assim, ô criatura humana, com gato tu fala desse jeito e com os filhos você fala daquela outra maneira? E assim somos nós. Assim somos nós. O Cristo, ele não veio para quem é saudável, para quem é são, para quem é bom, para quem é justo. O Cristo veio exatamente para nós, que somos devedores, pecadores, cheios de mazelas, para que a gente possa se corrigir. E se eu falo com o gato, ai, 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 e com o meu filho, que eu tenho a responsabilidade de guiar e orientar, eu esbravejo, eu grito, eu bato. Será que eu estou entendendo a missão do Evangelho? Será que eu estou compreendendo o meu papel na Terra? Porque se o Evangelho vem para o doente, e se o meu filho está fazendo bagunça, é com o meu filho que eu tenho que falar com brandura. Aquele jeitinho que eu falei com o gato era o jeito que eu tinha que falar com meu filho. Oh, coitadinho, neném, não faz essa bagunça, papai não gosta. Você está vendo, papai está em reunião. Para que ele seja um exemplo vivo do que é o Cristo, do que é o amor que o Cristo vem nos ensinar. Para que ele possa falar com os filhos dele com esse mesmo amor. Para que os filhos dele possam se modificar e modificar a terra onde vivemos. Porque hoje também eu ouvi de uma pessoa dizendo que nós temos que ser aquilo que a gente quer que seja do mundo. Então, se eu quero um mundo melhor, um mundo de paz, de amor, harmonia, de felicidade, eu tenho que criar no meu dia a dia, na minha relação familiar, nas minhas atitudes, na minha palavra, no meu pensamento, um mundo de paz, felicidade e harmonia. Eu não posso ficar esperando que o outro faça um mundo melhor para eu viver nesse mundo melhor. Eu é que tenho que fazer o mundo melhor para que eu esteja nele e os meus irmãos em humanidade possam ver em mim essa mudança e vendo em mim essa mudança, eles também desejarem mudar. O meu despertador de braço já me avisou, são 23 e 25, e a gente faz uma vibração
e depois encerra com a prece, bebe a água e finaliza o culto. Então eu vou convidar a todos para fecharmos os nossos olhos e vermos em nosso coração, olharmos no nosso peito e vermos nascer uma chama violeta. A cor violeta é simbolizada por Saint-Germain e é simbolizado como o 7º raio, um raio de energia que não existe no mundo material e que Saint-Germain traz para nós para transmutar todas as coisas. Então nós vamos ver essa chama no meio do nosso peito tomar vulto. Ela vai começar a crescer à medida que nós respiramos e expiramos. À medida que nós enchemos o pulmão de ar, essa chama cresce. À medida que nós colocamos o ar para fora, essa chama cresce ainda mais. E nós vamos nos ver agora envoltos numa chama violeta, uma chama de transmutação, uma chama de modificação. E à medida que respiramos e expiramos, essa chama ganha volume, ela ganha tamanho e ela começa a envolver toda a nossa casa, queimando todos os miasmas, as formas, pensamentos negativos, as dores, os sofrimentos, a falta de emprego, de comida, de saúde. Ela vai transmutando todas as energias negativas, todos os maus pensamentos, os maus pendores. À medida que respiramos, ela se inflama ainda mais e vai tomando todo o edifício onde nós residimos. Nós vamos visualizando o edifício todo envolto numa chama violeta, transmutando todos os corações que aqui habitam. À medida que respiramos e expiramos, vamos ver essa chama ganhando volume e tomando todo o globo do planeta Terra. Enxergamos agora o planeta Terra envolto com toda uma chama violeta, transmutando todas as energias negativas, toda dor, sofrimento, todo trauma, toda violência, todo aborrecimento, toda mágoa, todo sofrimento. E nós vamos vendo, expurgindo do planeta uma série de sombras que é todo mal, toda tristeza, toda falta, toda carência, toda violência. E nós vamos enxergando esse mal sendo queimado pelo sol. De repente percebemos a figura de Saint-Germain do lado de fora do planeta, emanando de seu próprio coração um raio violeta que se junta a essa nossa chama e vai transformando todo o planeta Terra nos 7 planos de existência aqui de nosso mundo. Essa chama violeta transmuta todo o mal, toda dor, todo sofrimento, toda falta, toda escassez. Ela transmuta em amor, em caridade, em paciência, em abundância, em fé, em saúde, em paz e harmonia. E aí nós vemos a figura do Cristo se juntar a São Germain, abraçando o irmão e o amigo, e do próprio coração do Cristo emana uma luz branca radiante que envolve o planeta Terra nessa chama violeta, ampliando muitas vezes a potência dessa chama. Nós vemos um sorriso no Cristo. Ele feliz pela transformação que o planeta vem passando, pela transformação que todas as pessoas que aqui habitam, encarnados e desencarnados, vêm se transmutando para melhor. Mesmo aqueles que têm desencarnado de forma tão inesperada através da Covid, estão cumprindo o seu papel na vida. E o Cristo, sorrindo para nós e para o planeta, nos dá um abraço de fraternidade, desejando que os nossos passos sejam ainda mais firmes na direção do amor, na direção dos seus ensinamentos, na direção da prática do bem no nosso dia a dia. Gratidão.
Senhor Deus, o Senhor que nos criou simples e ignorantes, o Senhor que não tem pressa para o nosso crescimento, o Senhor que nos dá tantas oportunidades quantas precisamos, o Senhor que nos dá vários caminhos de desenvolvimento. Gratidão, Pai. Gratidão pelo teu amor para conosco. Gratidão pela tua compreensão pela nossa imperfeição. Gratidão pelas oportunidades que o Senhor nos dá de nos tornarmos melhores. Gratidão pelo teu amor para conosco. Ficai conosco, Jesus, e não desista de nós. Ainda cometemos muitas falhas. Ainda somos o erro encarnado, mas buscando acertar, Senhor. E quando tropeçamos e caímos, vemos a tua mão estendida para nos socorrer, nos amparar. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem me ensinado nesses últimos 2 anos. Obrigado pela dor e sofrimento que passei para me despertar para as minhas responsabilidades, para a minha forma de agir, para com meu irmão em humanidade. Te peço, Senhor, perdão por todos os meus erros. Te peço coragem para vencer a mim mesmo, vencer as minhas más tendências, as minhas más inclinações. Não desista de mim. Ampare-me e me socorra, para que eu seja o teu exemplo material aqui nessa vida, nessa atual existência. Obrigado, Jesus. Ficai comigo hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. E assim nós tomamos a água que ficou fluidificada durante todo o culto. E encerramos o nosso Evangelho no Lar, agradecendo a participação de todos, encarnados e desencarnados, que aqui tiveram conosco. E convidando a todos para na próxima quinta-feira, às 11 horas da noite, estudarmos mais uma lição. Gratidão.